Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, professor Heriberto Júnior, com vocês para mais um vídeo. Lembrando a você que o nosso canal tem o objetivo de falar a respeito de pesquisa e política e gestão pública. Neste vídeo de hoje, nós queremos tratar com vocês um aspecto muito interessante que eu considero da maior relevância para todos nós que estaremos aptos a votar nas eleições de 2 de outubro de 2022. A questão é a seguinte: nós temos observado ultimamente alguns atores que estão aí querendo conquistar outros a permanecerem no poder. Mas é bom lembrar a você que gestão pública e política são temáticas intrinsecamente relacionadas e são elementos indissociáveis. Por que a gente afirma isso? Porque, como eleitores, enquanto sociedade, nós precisamos entender que o poder emana do povo. Não existe políticos sem a vontade e a votação dada pelo povo, o respaldo das urnas. Então, a gestão pública, ultimamente a gente tem percebido, a nível municipal, na esfera estadual, na esfera presidencial, nacional, na esfera federal, que está muito engessada, com inúmeros problemas que não vale a pena nem a gente citar aqui, que você já sabe quais são. Mas a questão não é saber que existem problemas. Os problemas existem e eles são possíveis a ser resolvidos. Agora a questão é, será que o seu pré-candidato aí no seu estado, que você escolheu, que você vai escolher, entende quais são as funções básicas da administração? Será que o seu candidato entende o que é planejamento, controle, organização e direção? Se ele não entende nada disso, se ele não demonstrou em nenhum momento em que exerceu algum cargo público que entende dessas funções básicas, nós não estamos falando aqui de coisas extemporâneas, nós estamos falando aqui de funções básicas da administração. Se ele não entende, não merece seu voto. Não dá para você votar. Não vale a pena votar. Não desperdice seu voto. Não troque 6 por meia dúzia. Se o seu candidato aí no seu estado, se você já escolheu dos pré-candidatos aí no seu estado, ele não entende nada de organização, de planejamento. Planejar, organizar, dirigir e controlar são funções básicas e essas funções elas têm que ser executadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Se ele não entende disso, não dê seu voto. Não dê seu voto. Escolha alguém que entenda das funções básicas. Escolha alguém não pelo viés ideológico, não pelo viés de querer o poder pelo poder, mas gente que tenha serviço prestado, que tenha competência. O Brasil precisa de gente que tenha competência. O Brasil precisa de pessoas com coragem para implementar as políticas públicas e enfrentar com altruísmo, com equidade, os gravíssimos problemas que a gente tem enfrentado. O que é que o seu pré-candidato aí no seu estado, por exemplo, o que é que ele pensa a respeito dos mais de 2 milhões de jovens que chegam todos os anos ao mercado de trabalho e não têm, na maioria das vezes, oportunidade? O que é que ele pensa sobre isso? Quais são as suas propostas, quais são as suas metas dentro de um planejamento a médio, curto e longo prazo nessa questão? O que é que ele pensa, o seu pré-candidato a presidente, o seu pré-candidato a governo aí no seu estado, pensa e fala sobre a violência? O que é que ele pensa sobre a inflação, o seu pré-candidato a presidente ou o seu pré-candidato a governo? Será que ele está pronto? Será que existe um planejamento? Eu não estou falando aqui de um documento simplesmente escrito no papel. Eu estou falando de gente que entenda das funções básicas da administração.
Todo gestor público precisa disso. Se não encontra nesse perfil, é claro que a gente não deve votar. Depende de nós. Nós, enquanto eleitores, enquanto sociedade, temos que analisar, refletir sobre isso, cobrar dos políticos, todos os políticos que estão aí, que muitas vezes alguém reclama, receber o voto. Não se muda um país simplesmente com discurso, com teoria. Se muda o país a partir de uma consciência, a partir de uma observação, especificamente em prol dos que mais precisam. Se ele nunca demonstrou isso na vida, ele não tem aptidão. O Brasil não pode errar nas suas escolhas. Nós precisamos de gente com competência para resolver os nossos problemas para ontem. O governo do Estado, aí no seu Estado, veja quais são os seus reais projetos, veja se ele fala dessas funções, veja se ele tem propostas dentro do seu planejamento, ele entende o que é planejamento, ele entende o que é organização, ele entende o que é direção, ele entende o que é controle. Será que ele já exerceu alguma atividade de controle? Veja quais são as forças políticas que dão apoio a essa candidatura. Não vote pelo viés ideológico, não vote porque alguém simplesmente tem um sonho de governar. Existe estado da federação aí que famílias estão há décadas e nada fizeram pelo povo. Então está na hora de nós que estamos aptos a votar, refletirmos, pensarmos e promovermos a mudança. A verdadeira mudança quem faz é o povo, porque o poder emana do povo. Não adianta reclamar depois, não adianta se desesperar e achar que todos são iguais. A gente precisa analisar, acompanhar. Se ele não é capaz ou não tem competência de implementar políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não vote. Não vote. Escolha alguém que tenha, dê oportunidade a alguém. Tá? Muitos dos atores que aí estão, a gente já sabe quais são os seus caminhos, as suas estratégias e como eles agem. Mentem descaradamente para o povo, enganam, mas você não deixe se levar por essas mentiras, por essas fake news que tem. Eu sou contra a polarização porque ela, de certa forma, destrói os sonhos de muitas pessoas, especialmente os que mais precisam. Se o seu pré-candidato não entende nada de planejamento, não conhece nada de direção, não conhece nada de organização, nem de controle, tem muita gente querendo dirigir o Estado, tem muita gente querendo assumir o poder executivo, mas não administra nem a própria vida. Então pense nisso, analise isso, porque somos nós os responsáveis. Sou eu, é você, a sociedade, que pode promover essa mudança. Se ele não entende nada dessas 4 funções básicas, eu não estou falando aqui de algo extraordinário, não, estou falando de algo básico da administração. Se ele não entende, não vote porque não presta. Principalmente se ele não tem serviço prestado, se ele não tem experiência como gestor. Vamos dar oportunidade a quem tem experiência, a quem presta serviço, e não a pessoas que estão há 20, 30 anos, em alguns estados, famílias inteiras dominando há 30 anos, e o estado não tem desenvolvimento nenhum. Eu vou dar só exemplo aqui de um dos estados aqui do Nordeste, onde nós moramos. Tem estado aqui que a família domina há mais de 20 anos. Mas o último investimento que esse estado recebeu foi em 1982, por exemplo, na área de infraestrutura. Nós estamos em pleno século XXI e temos um IDH baixíssimo, muito parecido com os países da África, aqui no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque muita gente que se diz amigo só lembra dos mais pobres na hora da eleição, na hora de pedir o voto. Mas ao ascender ao poder, esquece dos que mais precisam. Então, cabe a gente separar o joio do trigo, ver de fato se aquela pessoa que nós estamos indicando para assumir o poder executivo tem condições de ser um administrador. O Brasil, eu repito, não precisa de alguém que tem sonhos de dirigir um Estado ou uma nação. O Brasil precisa de pessoas que tenham coragem de enfrentar os gravíssimos problemas que a nação tem, as demandas da nação, que não são poucas, e fazer isso com muita transparência, respaldado na legalidade e na transparência. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal, clica no joinha e até o próximo vídeo. Um forte abraço.